utilizada pelo Tony Stark na vida profissional dele, na vida pessoal dele e muito intensamente na atuação dele como o Iron Man. Por que eu estou trazendo essa visão? Porque aqui tem uma característica nessa relação entre Tony Stark e Jarvis que tem muito a ver com o que vai acontecer com a nossa relação efetiva com as máquinas, equipamentos, softwares que vão acontecer a partir já da chegada de 5G, mas que vão estar muito presentes, muito no nosso dia a dia após a chegada do 6G, né? Daqui a alguns poucos anos, a partir de 2030, quando acontecer a chegada global do 6G, talvez 2031, 32, aqui no Brasil, a gente vai perceber isso. Então pensa bem, Tony Stark ele tem um sistema que faz uma interface entre ele e todos os recursos que ele tem à disposição dele. Então ele tem uma super indústria da área bélica, ele tem ações no mercado financeiro, enfim, tem uma corporação, um grupo lá que tem empresas que atuam em vários ramos diferentes. A gente pode imaginar que cada uma dessas empresas tem seus sistemas próprios de gerenciamento, da parte financeira, da parte tecnológica, da parte fabril, produção, etc. E ele também tem a vida pessoal dele, a agenda, até a casa dele, que é uma casa completamente conectada, com todos os equipamentos sendo controlados por um software, etc. E tudo isso, todos esses sistemas podem ser acessados pelo Tony Stark. Porém, ele os acessa através dessa inteligência artificial, que é um assistente pessoal dele, né? Inicialmente o Jarvis foi desenvolvido para ele tomar conta da casa dele, depois a partir da casa dele ele começa a tomar conta dessa relação com as indústrias dele, com os negócios dele, e finalmente quando ele começa a construir o Homem de Ferro, quando ele começa a construir a armadura, ele leva o Jarvis para participar da construção, da identificação das tecnologias que vão ser necessárias para poder fazer a construção, e o Jarvis também assume a comunicação entre ele e todos os sistemas que existem para fazer a gestão dessa máquina, né? É muito interessante comentar que desta relação, na verdade, de maneira muito sutil, né, o filme mostra que desta relação é que nasce o Homem de Ferro, né? É tão importante essa atuação do Jarvis que dá para a gente afirmar que seria impossível ter o Homem de Ferro sem ter o Jarvis apoiando o Tony Stark. Assim como seria impossível ter o Homem de Ferro sem ter o Tony Stark com sua criatividade, sua inteligência, seus desafios, gerando esse objeto, essa grande ferramenta que é o Homem de Ferro. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que nós vamos ter, após a chegada do 6G, uma quantidade de equipamentos, de máquinas, de coisas conectadas à rede mundial, cerca de 50 vezes maior do que a população prevista para a Terra naquele momento. E mais do que isso, que com a chegada do 5G já vai ser muito difícil para a gente tratar a quantidade de dados, de informação que nós vamos ter acesso, os humanos. Com a chegada do 6G, então, isso vai ser impossível. A velocidade com que os dados vão transitar supera a capacidade do homem para fazer a tratativa deles. Então, vai ser necessário que nós tenhamos um software, um aplicativo que nos ajude a conversar com essas máquinas, esses equipamentos, né? Uma interface, um assistente pessoal. De alguma forma, todos nós vamos ter um assistente pessoal que vai nos ajudar a se relacionar com esse mundo de tecnologia. Vai ter uma interface. O quão amigável vai ser essa interface, o quão fácil vai ser a relação nossa com essa interface, vai ser determinado basicamente por duas coisas. Primeiro, a capacidade tratativa desses dados, né, o volume de dados que vai poder ser tratado, a velocidade que os dados vão poder ser tratados, e segundo, a criatividade do ser humano em construir uma interface legal, uma interface fácil de agir, uma interface
user-friendly, como se costuma dizer no mundo de informática, e muito provavelmente vai ser uma interface totalmente tratada em algum momento pelo comando de voz, como acontece nessa relação entre o Tony Stark e o Jarvis, né? Afinal de contas, a tecnologia do comando de voz já é antiga, já está à disposição nossa há muito tempo, porém não foi massificada ainda por essas questões de limitação de dados que exigem investimento na rede, que exigem investimento nos equipamentos, que ainda tornam a coisa um pouco mais cara. Porém, hoje, nós já temos no 4G uma série de coisas que estão disponíveis até um certo ponto a utilização do comando de voz, né? Nós podemos conversar com o Google, com o comando de voz, por exemplo, e outras tantas coisas que vocês já sabem muito bem. Então imagine que você vai ter no teu celular algo, um sistema, que eu vou chamar agora aqui de assistente, que vai te permitir conversar e interagir com todos os outros equipamentos sem precisar entender, conversar e aprender novas linguagens, né? Isso é muito interessante. Por que isso é tão interessante que eu estou destacando isso agora já de início para vocês? Porque, muito provavelmente, a forma primeira e mais frequente com que a gente vai se relacionar com as coisas e com as pessoas a partir da chegada do 5G é através de uma interface, é através de um assistente pessoal ou de um assistente fornecido pela empresa que você atua para você interagir com essas ferramentas, né? Não vai ser uma conversa com um robô, uma conversa com um Android. Sim, isso vai acontecer em algum lugar no futuro. Mas o que vai acontecer primeiro e o que vai acontecer mais intensamente, especialmente com a chegada do 5G, é a possibilidade de você interagir com coisas, pessoas, com o mundo, com o apoio de um assistente pessoal que vai estar aqui disponível no teu celular. Perfeito? Isso é muito útil para ajudar a gente a pensar de como vai ser a nossa vida e aí, consequentemente, quais são as características do profissional. E aí, olhando um pouquinho de novo para o nosso amigo Homem de Ferro, a gente pode ver uma outra coisa, né? Que os resultados obtidos pelo Homem de Ferro são conseguidos a partir da somatória de duas coisas, né? Primeiro, a capacidade e os desejos do ser humano, do Tony Stark, a capacidade de inteligência dele, a capacidade de criatividade dele, as visões, a missão, os desejos, os valores que motivam ele a fazer as coisas que ele faz. Não vamos julgar se são coisas boas ou ruins, mas apenas dizer que é essa motivação interior dele que gera ele a capacidade de ir além, unida à capacidade dos recursos dele de tratar quantidades imensas de informação e de mexer, de atuar, de trabalhar com diversas tecnologias, de trabalhar com diversos recursos das mais diferentes origens. É a somatória dessas duas coisas que fazem uma grande transformação acontecer e um novo personagem nascer, que é o Homem de Ferro. Algo muito parecido, muito similar vai acontecer para frente, beleza? E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no discorrer aqui dos próximos slides. Então vamos lá. Teremos um novo profissional, ponto. E a gente já consegue ter pistas muito boas. Mais do que isso, a gente consegue ter sinais claros de quais são as principais características desse novo profissional. E para isso a gente tem 5 fontes de influência na formação desse novo profissional.